Bom dia a todos. Que a paz de Deus esteja conosco neste momento. Sejam todos bem-vindos à casa. Com muita alegria que recebemos todos aqui neste domingo. Bom dia, Renato, nosso responsável pela transmissão. Bom dia aos nossos internautas que estão conosco neste momento ao vivo. Sejam todos bem-vindos. Bom dia, Mansur. O Mansur vai ser o responsável pela palestra de hoje, né? E muito obrigado por ter aceito o convite. Seja bem-vindo. Tá? O tema que ele vai falar é sobre luz do coração. Um tema bastante interessante. Eu vou convidar, com todos os nossos encontros, todas as nossas reuniões, nós temos a nossa prece, né? E eu vou convidar então a minha irmã, minha amiga, a Katsui, ela fará a nossa prece inicial de hoje. Bom dia a todos. Que a paz do nosso Senhor Jesus Cristo se derrame sobre todos nós, né, e toda a humanidade. Então vamos nos conectar ao mundo maior. Quem desejar fechar os olhos, fique à vontade. E vamos agradecer ao nosso bom Deus pela oportunidade desta vida. Agradecer ao nosso Mestre Jesus, nosso divino amigo, pela oportunidade de estarmos aqui reunidos em seu nome para mais uma manhã de aprendizado. Que possamos aproveitar as palavras, que possamos levar daqui, lá para o nosso cotidiano, um novo entendimento, uma nova oportunidade de uma nova versão nossa melhorada. Mestre Jesus, muito obrigada, Senhor, por suas bênçãos de amor e graça que o Senhor derrama sobre todos nós. E te pedimos, Senhor, que seja a sua paz, a sua luz, a paz e a luz neste planeta maravilhoso. E que o Senhor esteja conosco, agora, hoje e sempre, mesmo quando nós nos perdemos em nossos medos, nossas dúvidas, e te esquecemos por alguns instantes, Senhor. Rogamos por sua misericórdia, sua presença constante em nossas vidas, Senhor. Que possamos ter olhos de ver e ouvidos de ouvir as boas sugestões dos nossos anjos guardiões para melhores escolhas, para melhores trajetórias, Senhor. Abençoa o nosso palestrante, que vem trazer as suas palavras, que seja a luz em nosso coração. Fica conosco, Senhor, agora, hoje e sempre, que assim seja. Obrigado. Os recadinhos, então, sempre deixo para o final, né, alguns recados da casa. Alguém vindo pela primeira vez? Não? Sejam todos bem-vindos mais uma vez. Mansur, fica à vontade. Você só faz encerramento. Bom dia a todos. É um prazer imenso estar aqui na Casa Assistencial Bezerra de Menezes, a convite aí do Jonas, da direção da casa, para nós conversarmos um pouco sobre esse tema, Luz no Coração, que é o tema que retrata, né, a nossa iluminação interior, né? Esse trabalho contínuo nosso de aperfeiçoamento, de transformação moral durante as nossas vidas, né? Que a espiritualidade nos ilumine, nos abençoe, para que a gente cumpra esse trabalho. Nós nos inspiramos em alguns livros para abordar o tema, para nós conversarmos. Um deles foi Primícias do Reino, de Amélia Rodrigues, onde ela traz a história do Cristo visitando amigos, os amigos de Betânia, Lázaro, Marta e Maria.
E para nós começarmos, é interessante a gente destacar essa frase, porque ela vai aparecer muito, de Paulo, pois nós somos um santuário do Deus vivo. É a segunda carta aos Coríntios, e Paulo identifica em nós esse santuário. E vamos lembrar que santuário, por definição, é onde está algo, ou nós colocamos algo sagrado, onde nós há um espaço onde nós adoramos a divindade, um ser superior. Então esse santuário dentro de nós. Bom, feita essa ressalva, falemos de Jesus em Betânia. E o que seria Betânia? Bom, do ponto de vista físico, é uma aldeia. Era uma aldeia que ficava a 1 hora aproximadamente de Jerusalém. Então era vamos colocar assim, era um povoado muito, muito pequeno. Mas ali, naquele povoado, bucólico, tranquilo, convidativo, Jesus encontrava o silêncio, a paz, a amizade, a tranquilidade. E contrastava da agitação de Jerusalém, da balbúrdia, do ruído, muitas vezes das intrigas que acontecia na cidade principal. E, simbolicamente, então, Betânia significa esse lugar que nós entramos com mais facilidade em contato com nossa espiritualidade, com o nosso eu superior, onde nós nos conectamos mais com o nosso eu verdadeiro. E todos se lembram da passagem que aconteceu nessa casa. A Amélia traz uma imagem muito bonita, que era uma casa pequena, e era como colocar, entrar dentro dela uma estrela, que era Jesus. E o que aconteceu ali? Jesus, entre amigos, estava falando com Lázaro, conversando com Lázaro, falando das situações, falando do futuro, falando do que estava acontecendo naquela época ali, na sociedade. E Maria se aproxima dele, se ajoelha, fica ali nos pés, fitando o mestre. Essas são as palavras trazidas por Amélia Rodrigues. Fitando o mestre docemente. E ouvindo as palavras de Jesus. E Marta? Marta estava atarefada. Marta estava atendendo às obrigações materiais. Estava atendendo às obrigações domésticas, que são importantes, não há absolutamente a mínima dúvida. E ela estava cansada, porque ela estava sozinha, Maria estava ali, e ela não sabia que a Maria estava ali. E ela estava atendendo, arrumando a cama, colocando a mesa, preparando o jantar, o pão e tal. E o cansaço dela faz com que ela procure Maria, e grita, Maria, Maria. E ao identificar que Maria está aos pés do mestre, ela se dirige a Jesus e fala, mestre, mande que ela venha me ajudar. E Jesus responde a ela, não para desvalorizar o trabalho que Maria estava fazendo, mas para valorizar o momento. O momento. Então, o que o mestre responde? O mestre fala, Maria, Maria, você está atarefada, cansada, afadigada com muitas coisas, mas uma só é necessária, que é a paz no espírito, é a segurança espiritual. E diz a Marta, Maria escolheu a melhor parte, e essa não lhe será tirada.
Então, é importante perceber que Jesus, ele não desvaloriza o trabalho de Marta. Porque as nossas obrigações no mundo, elas são deveres que nós precisamos nos desincumbir com cuidado, com carinho. Porque nós reencarnamos para cumprir esses deveres. Então, nós temos sim compromissos com o estudo, nós temos compromissos com o nosso trabalho, com o nosso sustento, com a nossa família. Nós temos esses compromissos materiais com a nossa saúde, temos que cuidar do nosso corpo. Mas o que o Cristo estava buscando deixar claro para Marta e para todos nós, né? E que Maria havia entendido que aquele momento não era o momento do pão do corpo, não era o momento do pão material, não era o momento do sustento material. Aquele momento era uma oportunidade ímpar, importante, da alimentação da alma. Então, Maria priorizou, no contato com o divino, no contato com Jesus, ela priorizou a semente de vida, de luz, que estava sendo plantada em seu espírito. Isso que Maria priorizou. E é isso que Jesus estava chamando a atenção. Se nós regredirmos um pouco antes de Jesus chegar a casa, certamente Maria e Marta estavam trabalhando nos afazeres domésticos, que eram muitos. Mas na medida em que Jesus chega e abre aquele espaço de intercâmbio, de conhecimento, de mensagem superior, Maria deixou os afazeres materiais e priorizou aquele momento espiritual, aquele momento de intercâmbio de conhecimento, de luz. Porque essa semente do conhecimento seria plantado no espírito de Maria para frutificar, para desabrochar. Se Maria abrisse mão desse momento, desse espaço, e priorizasse também os afazeres materiais, perderia aquela oportunidade. E as atividades materiais nunca cessam. Você acaba de limpar a casa, tem que começar a limpar de novo. Então nunca cessam. Nós precisamos separar. Então a pergunta essencial que é importante nós fazermos a nós mesmos é: quanto tempo? Qual é o espaço que eu estou reservando para mim, para o meu crescimento espiritual? Porque precisa ter ambos. E nós não podemos, muitas vezes, subtrair tempo de um em detrimento de outro. Então vou dar um exemplo. Quando Marta chega em Jesus pedindo para que Maria viesse ajudá-la, o que está acontecendo simbolicamente aí? Simbolicamente está acontecendo o seguinte: as atividades materiais, as atividades do dia a dia vão ocupando o espaço daquelas atividades dedicadas ao nosso crescimento espiritual. Então Marta está buscando, muitas vezes inconscientemente, sem saber, está buscando reduzir o tempo de Maria no contato com o divino. E aí a pergunta é: o que reduz, o que tem reduzido o nosso contato com o divino, com a espiritualidade superior, com um trabalho dedicado ao bem, numa casa espírita, onde nós muitas vezes frequentamos, adquirimos conhecimento, mas às vezes não pensamos ainda que a casa precisa de alguém que possa ajudar nas atividades da casa, possa participar dos estudos. Então, veja, não é desvalorizar um em detrimento do outro, porque nós temos um corpo e precisamos cuidar dele. Mas, para cuidar do corpo, nós precisamos discernir se nós não estamos
tirando absolutamente todo o tempo nosso que deveríamos usar para cuidar da alma. Porque o corpo e as atividades físicas, elas são passageiras. Elas perduram por um tempo, mas não perduram por muito tempo. Porque, uma vez desencarnado, o que permanece é tudo de espiritual que nós construímos, que nós desenvolvemos dentro do nosso coração. É toda a luz que nós conseguimos fazer brilhar em nosso coração. É toda a ação, é toda a obra que nós conseguimos fazer crescer em nós. E naqueles, obviamente, que nos cercam. Então, se nós olharmos a visita de Jesus a Betânia, nós podemos considerar esses aspectos dessa Jerusalém representando o mundo exterior, o mundo material, e Betânia representando essa intimidade, essa amizade, esse aproximar da espiritualidade superior. E se nós olharmos a experiência, né, que nos vem de Marta e Maria, também nós podemos considerar que uma estava desenvolvendo no seu coração o santuário, colocando no santuário que Paulo diz que todos nós temos, colocando no santuário sementes de luz, de amor no próprio espírito, na própria consciência. Então nós não podemos ficar desprevenidos em relação a isso. Nós temos que nos prevenir. Nós temos que observar esse tipo de coisa. Nós temos que usar a nossa consciência para perceber na nossa vida quanto de tempo eu utilizo para um ou para outra coisa. E se nas questões materiais eu não estou exagerando. A mesma energia que eu posso utilizar para conseguir bens que, de forma legítima, que vão garantir, sim, o nosso sustento, o sustento da nossa família, a promoção das pessoas que estão perto de nós, se eu não estou usando todo o tempo, muitas vezes, para adquirir bens que eu não preciso mais. De forma, muitas vezes, não éticas. Então, são duas questões importantes. É o nível de energia que eu utilizo para obter questões materiais e espirituais. E a lição de Paulo e Estevão deixa muito claro para nós essa diferenciação desses dois mundos. O mundo interior e o mundo exterior. A nossa dedicação para pertencer ao mundo e a nossa dedicação para construir a paz, a luz, o amor em nossos corações. Então vamos ver como que aconteceu isso. Vamos lembrar que até o momento em que Saulo, né, de Tarso, encontra o mestre, né, somente depois disso, algum tempo depois, ele muda de nome para Paulo. Mas até aquele momento ele era Saulo. Mas quem era Saulo até aquele momento? Saulo, ele possuía muitas oportunidades, né? Muitas oportunidades. Ele era muito inteligente. Ele era de berço nobre, ele tinha recurso, o pai dele, a família dele tinha recurso. E ele tinha algo muito importante. Saulo, ele era sincero. Ele era sincero. Ele defendia a lei mosaica. Ele tinha zelo pela lei. O que significa é como se fosse um juiz absolutamente intransigente. É assim, é a lei e acabou. Esse era Saulo. Mas o que acontece? Se nós não cuidarmos, esse mesmo zelo, esse mesmo cuidado, de forma exagerada, essa mesma energia de espiritualidade que todos nós temos no coração, de forma exagerada, ela pode gerar muito orgulho. Então, o que em permeio à defesa da lei, ao zelo da lei, que pode ser legítimo, eu exagero e quero que o que eu penso, o que eu sigo de fé religiosa seja a dominância. Então eu já não respeito o direito do outro de pensar
como ele pensa, como ele quer pensar, como ele deseja pensar. Então, eu já não respeito. Então, a mesma energia que equilibra pode desequilibrar se eu não tiver consciência e o cuidado disso. E era um coração, ele, zeloso da lei, mas ainda não tinha desenvolvido o amor dentro do coração dele. Então, o que aconteceu? Foi o primeiro perseguidor dos cristãos. Ele desencadeou as perseguições dos cristãos. Era alguém que sim conhecia muito, porque tinha estudado em vários países, tinha estudado na Grécia, tinha feito vários estudos, conhecia línguas. E o que aconteceu? Nasceu nele o orgulho, não a humildade, o orgulho. Então, qual era o desejo de Saulo naquele momento? Primeiro, né, ele estava trabalhando, e ele, como doutor da lei, ele ia trabalhar no Sinédrio. Ele queria uma posição de destaque na comunidade judaica. Esse era Saulo. Mas ele encontra com alguém que é Estevão. E vamos lembrar que Estevão, a história de Estevão muito rapidamente, Estevão era Gesiel. Morava em Corinto, num sítio ali perto de Corinto, junto com Abigail e Jochedebe, que era o pai dele. E eles foram enganados, Roma dominava aquela região, e por dominar a região, eles foram destituídos os bens, foram enganados pelo romano responsável pela área. E o pai dele, conhecido como uma pessoa justa, mas infelizmente invigilante, em função de ter perdido absolutamente tudo, na última vez que ele entra em contato com o romano, ele foi tirado de tudo. Ele vai e toca fogo numa área no sítio do romano. Resumindo a história, eles são presos, o Jochedebe morre, Abigail é expulsa e Gesiel vai preso nas galés e, por proteção divina, encontra um patrício romano no navio que ele estava, ele cuida desse romano, e esse romano diz a ele, agradece, ele está doente, inclusive o romano estava doente, ele cuidou do romano. Quando o romano sarou, ele que ficou doente. E o que eles faziam quando alguém ficava doente? Jogavam ao mar. Simples assim, já resolvia o problema. Né? E o romano falou, não, ele cuidou de mim. Eu quero protegê-lo, eu quero que ele sobreviva. Não queriam deixar, o romano insistiu. E ali ele é romano, importante, na época, e ele, manteve a decisão dele. O que eles fizeram? Deixaram o Gesiel próximo lá de Jerusalém. Ele doente mesmo. Aí, bom, resumindo, ele acaba na casa do caminho, mas o romano tinha pedido para ele mudar o nome. Por quê? Porque se soubesse que o romano tinha libertado ele, porque ele era escravo, e o romano seguia a lei. Se descobrisse que o romano tinha libertado ele, o romano poderia ter problema. Então, qual foi a solução? Dele mudar de nome. E ele mudou. Até por gratidão de ter sido libertado e a sua vida preservada, ele mudou de nome para Estevão. Estevão. Bom, isso aqui é importante. Mas a vida de Gesiel foi no sítio. Uma vida super, super simples. Ele era o braço protetor da família. A mãe já tinha morrido, o pai era muito velho. Ele era quem ajudava na subsistência do lar.
se Saulo era zeloso da lei, Gesiel tinha a vivência da lei no coração. Ele vivia a lei de uma forma extraordinária. Agora Estevão, Saulo, em Jerusalém, vai assistir uma palestra, como essa aqui. Uma conversa, um encontro que teria, um encontro público, onde pessoas que comungavam das mesmas ideias, dos mesmos ideais, iam ouvir a palavra. E Estevão estava sempre iluminado, inspirado pelas entidades bondosas. E Saulo, quando ouve, fica impressionado. Ele fica impressionado da capacidade de Estevão, do conhecimento de Estevão. Mas o viés de Estevão já era cristão, porque ao ser acolhido na mansão do caminho, na casa do caminho, ele se torna um protetor, um protegido de Pedro, que concede a Estevão os pergaminhos para estudar. E quando Estevão começa a estudar os pergaminhos, aquela verdade brilha para Estevão. Por quê? Porque era um espírito já muito evoluído, que aquilo já estava no coração dele. Vocês já sentiram essa sensação de que quando você lê alguma coisa que parece que aquilo é verdade, parece que ninguém tem que provar para você? É verdade. Eu fui católico, eu gostava de ser católico, eu ia na missa, ia na igreja. Mas tinha uma coisa que eu não conseguia, na realidade era aceitar, essa que era a grande verdade. Não conseguia aceitar e não conseguia compreender, que era o conceito de inferno. E eu era criança, né? Era o conceito de inferno, não conseguia aceitar. Mas como? Eu ficava pensando assim, eu tinha esse pensamento, mas como pode? Se Deus é tão bom, Ele é Pai, como Ele pode condenar alguém eternamente no inferno? Esse negócio eu não conseguia resolver. E eu era católico, então não tinha esse conhecimento doutrinário espírita. Então isso não casava com a bondade, com essa justiça eterna. E aí eu fazia o seguinte raciocínio: bom, então se ele é bom, pelo menos destrói, né? Pelo menos destrói. Mas imagina, ficar eternamente no inferno é um negócio assim complicado. Aquilo não funcionou. Aí eu estava numa feira, fui participar de uma feira e vi lá o Livro dos Espíritos e o Livro dos Médiuns. Livro dos Espíritos, Livro dos Médiuns. Eu falei, cara, interessante isso aqui. Peguei e comprei os dois. E aí eu comecei a ler o Livro dos Espíritos. Mas quando eu li a reencarnação, que não tem inferno, que nós reencarnamos, que nós vamos chegar à perfeição, eu lembro até hoje onde eu estava. Falei, é isso daqui. Ninguém precisava provar para mim que era. Aquilo fez tanta lógica no nosso espírito, mas isso não é, eu estou contando essa história, mas não é só comigo. Com todos nós acontecem essas coisas. Nós temos que ficar atentos, mas com todos nós acontece. Porque nós já, como humanidade, nós já chegamos num nível de sensibilidade que nós já conseguimos, pela elevação do nosso pensamento, pela oração. Esse contato com os amigos espirituais que sempre estão presentes, nos ajudando, nos intuindo, nos auxiliando nas nossas dificuldades, que temos todas. E que é natural que a gente tenha. Porque se a vida é uma escola, é natural que as lições venham. E se vem uma lição, é porque nós ainda não aprendemos a lição. Uma lição que nós já aprendemos não precisaria vir. Então, como nós não aprendemos, vem aquela lição. E enfrentar aquela lição que é o nosso dever. Então, voltando ao tema, então, na presença de Saulo e Gesiel, Saulo
assim, na palestra, Saulo começa a buscar debater com Gesiel para sobrepujar. E Gesiel, com muita calma, com muita tranquilidade, vai explicando as leis divinas, inclusive a lei mosaica, mas dentro já do aspecto luarizado, iluminado pelas ideias cristãs, pelas ideias do Cristo. E naquela época nem chamava cristãos ainda, né? Eram os homens do caminho. Né? Então, Gesiel, naquele espírito de bondade, de humildade, mas com o tirocínio, com o raciocínio lógico, ele não se deixa dominar. E Saulo percebe que ele não saiu vencedor. Olha o mundo exterior. Então, o que eu estou falando aqui? Saulo representa esse mundo exterior, das aparências. Esse mundo onde nós temos que nos relacionar. E Estevão representa esse mundo interior, da paz, da tranquilidade, da serenidade. Então, esse mundo da paz não quer contenda, não quer dominar, não quer ser o maior, não quer aparecer. Ele quer que a verdade brilhe. Ele quer que a verdade brilhe. Se estivesse com Saulo, que brilhe a verdade que está com Saulo. Se estiver com ele, que brilhe a verdade que está com ele. Então, é um santuário povoado de compreensão, de tolerância, de amor. O que, naquele momento, ainda Saulo, naquele estágio dele, não tinha conseguido ainda desenvolver. E que desenvolveria de forma extraordinária ao longo da vida dele. Ele faria esse trabalho de interiorização. Então, Saulo identificava em Estevão uma energia de paz que ele não compreendia, porque ele não reconhecia nele. Essa energia de paz, isso perturbava, ele ficava incomodado. Como pode ter tanta serenidade? Então, quando depois passa aquele momento, acaba, e eles começam as perseguições, e eles prendem Estevão, Pedro e Tiago. E Estevão é interrogado por Saulo. E Estevão, diante da violência, ele recebe tapas, bofetões, etc. Ele não reage. Ele usa uma energia amorosa, de serenidade, de amor, e não reage às violências de Saulo. Vocês, quem lê o livro Paulo e Estevão, que eu recomendo muito, é maravilhoso o livro. É maravilhoso, ele vale a pena ler muitas vezes. Gamaliel, que era o tutor, o mentor de Saulo, pede a Saulo, liberte os prisioneiros. Porque ele tinha prendido Pedro, Tiago e Estevão. Liberte os prisioneiros. Deixe eles livres, porque eles não têm culpa. Eu visitei, ele diz Gamaliel, né, para Saulo, eu visitei os homens do caminho. A casa do caminho, fui lá. E ele pergunta para Saulo, quem de nós, judeus, quem de nós lembrou de acolher os desfavorecidos? Que era o que Pedro fazia
junto com mais alguns, lá na casa. E Saulo cede. Saulo cede. Ele liberta, mas todos, menos Estevão. Estevão, ele não cede. Gamaliel, entendendo que ele não cederia, manteve, deixou ele seguir. Aqui nós vamos até as 10h30, certo? Perfeito. Então ele deixa que Estevão fique com ele. Saulo prepara uma flagelação. É um apedrejamento, na realidade. É um assassinato por apedrejamento. E quando o apedrejamento começa, uma coisa que chama a atenção de Saulo é a paz, é a serenidade que ele, mesmo diante da morte, vê em Estevão. Aquilo incomoda ele. E ele não consegue entender o que acontece. Para quem não sabe, vou dar um spoiler. Naquele momento, na fase final do apedrejamento, chega a noiva de Saulo no salão. A noiva de Saulo era Abigail, irmã de Gesiel, que não tinha esse nome agora era Estevão que estava ali, de joelhos, praticamente morrendo já. Chega lá. E eles se aproximam. E Abigail olha e a mesma imagem que Abigail vê no apedrejamento é a imagem de Gesiel quando eles foram separados lá em Corinto. Quando o pai foi assassinado e o irmão foi espancado e depois preso como escravo, a mesma imagem que ela tinha visto do irmão lá, ela estava vendo do Estevão sendo apedrejado, de joelhos, vencido ali. A mesma. E ele fala, puxa vida, eu conheço. E ela o reconhece. E diz para Saulo, Saulo, é o meu irmão. Que dizes? Ele fala, que dizes? Não, é o meu irmão. É o meu irmão, Saulo, deixa eu conversar com ele. E eles vão para uma sala. Mas antes disso, tem uma passagem maravilhosa, que é o seguinte. Quando Saulo estava naquele estado, Jesus vem e Estevão, claro, com a mediunidade aberta, com o sofrimento, com a dedicação que ele deu, ele vê o Cristo. E Cristo estava olhando melancolicamente para Saulo. E olha o amor. O que significa o amor? Alguém que foi injustamente preso, estava sendo apedrejado, morto, sabia que ia morrer ali, tinha sido torturado. Olha para o Cristo e diz, Senhor, não lhe imputes esta falta. Olha isso. Olha o amor de um espírito desse. Então, se Saulo representa o mundo exterior, essa busca desenfreada por coisas que passam, Estevão já tinha construído no próprio coração o amor que permanece na eternidade. E lá na sala, junto com Abigail, ele diz para Abigail, quando ele é apresentado, Saulo é apresentado como noivo dela, ele diz, Saulo deve ser muito bom. Defendeu Moisés até o fim. Quando conhecer Jesus, vai defender da mesma forma. O perdão natural, o reconhecimento natural dos valores, mesmo que não se concorde com o comportamento. Porque não era possível concordar com o comportamento de Saulo.
Mas é possível entender que Saulo é um irmão e perdoar. Então, para que nós possamos perdoar, não é necessário, e não devemos, concordar com um comportamento equivocado. Mas nós devemos acolher o irmão que se equivocou. E não guardar mágoa no coração, como Estevão fez. Então, isso é o mundo interior iluminado. É o mundo que Maria estava iluminando. E é o mundo que nós todos somos convidados a iluminar dentro de nós mesmos. Através desse sentimento do amor, da bondade, não das intrigas, não do ódio, não do medo, mas construir o amor com confiança. Mas Paulo, na estrada de Damasco, indo perseguir, prender Ananias, que tinha convertido Abigail. Eu estou contando partes do livro. Estou contando partes do livro. Tinha ido. Então ele tinha ido prender Ananias, e ele não. Por quê? Porque ele descobriu que Ananias tinha convertido Abigail ao cristianismo. E ela, puxa vida, converteu, o irmão dela era cristão, eu persegui o irmão, agora minha noiva foi convertida para o cristianismo. Esse Cristo me persegue. Ele me persegue. Aí o que ele faz? Ele viaja de Jerusalém para Damasco para prender Ananias. E na estrada de Damasco dá-se o que nós todos conhecemos. O Cristo surge. Ele cai. Fica cego. Ficou cego para as coisas do mundo, para poder enxergar melhor as coisas do coração. Teve que perder a vista do mundo para poder direcionar o olhar para o próprio coração. É levado até um albergue e fica ali por alguns dias, até que quem vem cuidar dele? Ananias vem cuidar dele. O perseguido vem em auxílio do perseguidor. Isso é o amor. Isso é o amor de Jesus. Isso é o amor no coração das criaturas. É o amor no coração de Ananias. Mas existe quando nós falamos em evolução, nessa mudança de Saulo, porque a partir daquele momento, Saulo cai do cavalo, né? Vamos usar aqui no português, né? Quando a gente fala cair do cavalo, a gente fala de duas formas, né? Uma é literalmente, ele cai literalmente do cavalo, mas ele também cai simbolicamente do cavalo, né? Porque ele estava indo num caminho completamente equivocado. Completamente equivocado. E olha a importância de nós termos fatos na nossa vida que nos derrubam. Porque muitas vezes nós estamos indo muito rápido na direção de um abismo. E aí a vida vem e traz, às vezes, uma tragédia. Às vezes um viés financeiro que você se pega. Às vezes uma doença. E nós entendemos isso e rejeitamos isso veementemente, nos revoltamos muitas vezes, esquecidos da inteligência suprema, que é Deus, e que não permitiria que as coisas que não nos auxiliasse, que não nos conduzisse ao bem, acontecesse. E que se permitiu acontecer, ou nós estamos
resgatando alguma coisa, ou estamos espiando alguma coisa, ou o nosso desenvolvimento espiritual, moral, intelectual está sendo acelerado, ou nós estamos aprimorando algo. Mas nós entendemos só aquele aspecto da dor, muitas vezes da revolta. Mas isso é quando nós ficamos muito direcionados para as coisas externas, perdendo a visão do que é dessa ligação nossa, da nossa alma, do nosso espírito com poderes superiores. Então, a vida é sim um convite à nossa evolução, mas ela precisa ser vivida de uma forma específica, com consciência e com propósito. Mas assim como viver com consciência e propósito exige um cuidado, algumas raízes, dá para dizer, para que as tempestades lá fora que vão acontecer nas nossas vidas, sempre acontecem, dificuldades, né? Mas que a nossa raiz esteja tão profunda que as tempestades não nos derrubam. Eu vi uma história uma vez bem interessante foi o Rossandro que contou. Diz ele que ele foi num sítio e estava conversando com o lavrador e tinha uma árvore muito, muito forte, muito grande, tombada, porque tinha acontecido um temporal ali na região. E tinha uma outra árvore que era menor, pequena, e estava super bem, nenhum problema. E a árvore enorme tinha tombado com a tempestade. E aí ele perguntou, mas como que pode? A árvore pequena aqui, mais frágil, sobreviveu e a outra não. E aí o lavrador falou para ele o seguinte: não, mas é que aquela árvore nasceu perto do rio. Ela nunca precisou procurar água muito profundamente. Então as raízes dela ficaram na superfície. Essa daqui, pequena, ela não teve essa facilidade. Ela teve que lançar raízes profundas. Então veio a tempestade, como ela tinha raiz profunda, foi tranquilo. Ela sobreviveu. Isso, simbolicamente, é a mesma coisa dessas atitudes que nós precisamos desenvolver nos nossos corações. Que elas estejam profundamente enraizadas em nós, para que quando as tempestades vierem, nós tenhamos repertório para passar por ela, porque elas passam. Tudo passa. Toda dificuldade passa. Nós precisamos aproveitar da dificuldade, o conhecimento, a verdade, para que a gente realmente sobreviva. Então, a humildade de nós nos colocarmos na nossa posição de seres criados, ainda com fragilidades de todos os aspectos. Mas que Deus, essa inteligência suprema, é que cuida da nossa evolução, é que nos ajuda. Então, sabemos nos colocar no nosso lugar. Termos a humildade de aceitar as provas, as dificuldades que nós passamos. Claro, com o espírito ativo de buscar vencer as dificuldades. Passar por elas não significa ficar quietinho e deixar a tempestade passar. Não. É identificado um problema, buscar uma solução sem irritação. Buscar atuar no sentido de melhorar, de superar. A vigilância que nos protege. Essa postura, essa atitude de vigiar. Vigiar o quê? Os meus pensamentos, os meus sentimentos, o meu comportamento. Vigiar. Vigiar significa também se autoconhecer. Entender o que eu estou fazendo no dia a dia, como Santo Agostinho
nos traz na questão 919, né? Qual o meio mais eficaz? Kardec pergunta aos espíritos para nós nos aperfeiçoarmos, né? E Santo Agostinho nos diz: o autoconhecimento, nos conhecer. A oração que nos nutre, a oração que nos liga a esse Pai, a esse plano espiritual, aos nossos protetores, aos nossos amigos, para que nós recebamos deles as luzes necessárias, a inspiração necessária, a proteção necessária, para nós vencermos as nossas provas. Não é pedir para elas não existirem, porque isso não vai acontecer. Por que não vai acontecer? Porque o mundo é uma escola, e na escola existem provas, e nós precisamos dela. É a mesma coisa de nós pedirmos, quando nós estamos em um problema, pedirmos para que, num problema de doença, por exemplo, estamos doentes, pedir para que o remédio vá embora. Não, nós somos espíritos endividados. Então, cabe-nos sim trabalhar com paciência, trabalhar com perseverança para que aquela situação mude, melhore. Mas enquanto não muda, apesar dos meus esforços, buscar essa ligação com o divino para receber as forças necessárias para nós passarmos. Com paciência, com tolerância, com compreensão, com fé raciocinada. Essas são as raízes que nós precisamos desenvolver, e nós desenvolvemos quando a água não está muito à disposição. Quando o esforço é necessário, para que nós nos fortaleçamos. Faltam 5 minutos, eu vou passar, porque é muito importante. Na doutrina espírita, não basta um conhecimento superficial das coisas. Nós precisamos de um estudo detalhado. Por isso que, se nós participamos das palestras, seria muito interessante buscarmos nas casas espíritas os cursos, os treinamentos mais aprofundados da doutrina espírita. Isso nos auxiliaria muito. Porque, na medida que eu conheço, eu também crio a consciência da responsabilidade minha frente a uma atitude que eu estou fazendo que não está adequada, ajustada àquele conhecimento que eu obtive. E ganharmos força no conjunto para que nós consigamos perseverar, como Paulo fez. Ele caiu do cavalo, mas ele não ficou caído. Ele caminhou na direção da superação dele. Então, esses pilares da transformação moral, de conhecer, se responsabilizar, ou seja, ter consciência da nossa responsabilidade frente ao que nós estamos fazendo, e perseverar, são passos extraordinariamente importantes. A Abigail, no início do trabalho de Paulo, a Abigail deu um programa para ele. Um programa de trabalho, que é ama, trabalha, espera e perdoa. Coisa que Paulo, durante toda a vida dele, iria exercitar. E que nós estamos convidados também para exercitar. Então, se nós temos que buscar humildade, vigilância, oração e paciência, e trabalhar para conhecer melhor, fazer a nossa parte, nos responsabilizando, e nos empenhar, viver com consciência e propósito significa nós fazermos um trabalho que desenvolva em nós a luz, que se faça no nosso coração a luz. Trabalhando, amando. Esperar aqui não é esperar as coisas acontecerem, é ter esperança é confiar que as coisas vão melhorar enquanto eu trabalho. E perdoar sempre. E perdoar sempre. Vou contar uma história para vocês. No final, olha o que Paulo fala para Tiago. A vida precisa mais de compreensão que de conhecimento.
no final, Paulo já tinha entendido que o conhecimento não basta. Nós precisamos ter o conhecimento do coração. É aquele que envolve o coração a nosso benefício e dos nossos irmãos. Vou contar uma história para vocês, para finalizar. Faltam 3 minutos, eu acredito. Não faltou nada, aquele relógio lá está atrasado. Não tem problema. O relógio está me dando 5 minutos, pessoal, desculpa aí. Então tá bom. Olha, eu vou contar uma história para vocês. Eu fazia no último ano de psicologia, eu fazia um estágio. E nós estávamos fazendo uma atividade que era a manhã toda. Eram 2h30 de atividade. Um negócio assim complicado. E a escola era muito grande. Então eram atividades nas salas e eram atividades também na quadra de esportes. E nós fizemos as atividades. No final das atividades, nós fomos para a quadra de esportes, porque lá nós íamos fazer um circuito ali com as crianças, brincar, basquete, bola, algumas coisas, algumas atividades lúdicas e tal. E, maravilha, terminada essa atividade, né, eu que já não era assim tão jovem, que me formei agora em 2019, eu tinha uma arquibancada do lado, eu fui e sentei na arquibancada, olhando. Aí tinha algumas crianças lá brincando ainda, olhando as crianças ali, os nossos colegas estavam ali também e tal, e eu estava ali. E nós tínhamos dado para cada criança, e para nós também, alguns bis, aquele chocolatinho, tinham dado. Eu ganhei 3 bis, pus na minha mão e sentei lá na arquibancada. Fiquei parado. Uma criança pequenininha assim, devia ter uns 8, 9 anos, 10 anos no máximo, ela veio do meu lado assim, sentou, eu estava sentado, ela sentou, mas ela sentou tão perto de mim, tão juntinho de mim assim, o meu braço eu não conseguia mexer sem ser assim, um pouco gentil, vamos colocar assim. Eu olhei, achei estranho, porque não tinha ninguém ali na bancada, só estava eu. Ela sentou muito perto. Eu abri as mãos, para oferecendo os bis para ela. Ela pegou um bis e eu olhando para frente. Ela disse para mim assim: a minha mãe morreu. A minha mãe morreu. Aquilo, gente, para mim foi algo tão inesperado, assim, uma surpresa tão grande, assim, que eu era o último estágio de psicologia. O último estágio de psicologia, eu fiquei assim. A única coisa que eu consegui falar para ela é assim: foi o seguinte: e quem cuida de você? E quem cuida de você? Eu perguntei para ela. Ela falou: o meu pai. Imediatamente ela levantou-se e foi brincar. Imediatamente. Ela levantou e foi brincar. Então, nós estamos falando de luz no coração. E nós não sabemos quando as pessoas chegam próximos de nós com o santuário dela e o nosso santuário. E que cuidado, que respeito, que carinho a gente tem que cuidar. Porque às vezes, gente, não chegam daquele jeito, sentado ao lado, só, muito perto. Às vezes chegam nos ferindo. Mas é uma alma que precisa de acolhimento. Às vezes chega nos ofendendo, às vezes chega nos prejudicando, mas também é uma alma que precisa de amor, de perdão. E que esse exercício na nossa alma, assim como Estevão, até o último momento, fez esse exercício da paz, esse exercício é que gera em nós o calor necessário para que a luz se faça em nossos corações. Que Jesus nos abençoe, nos ilumine
a todos nós, dando-nos sempre a paz que nós necessitamos. Sim. Senhor Jesus e amigos espirituais que nos assistem, rogamos a vós a proteção e o amparo em todos os momentos das nossas vidas. E em especial, Senhor, neste momento em que nós, luarizados pelo conhecimento superior, elevamos os nossos pensamentos, Senhor, em gratidão por tudo que temos recebido, pelas dificuldades, pelos desafios, mas também, Senhor, pelas bênçãos da vida. Que a Tua luz, que o Teu amor esteja sempre em nosso coração, iluminando-nos. Que assim seja.